Amém. Eu vou tentar ser bem breve. Há alguns dias eu tive um arrebatamento e eu falei, é uma coisa muito difícil de falar. Eu até contei para alguns líderes que ficaram aqui no final da oração. E quando foi ontem, Deus me mostrou de novo. Só que veio isso como uma grande cobrança. E eu descobri que toda a retaliação que eu estava passando era só por isso, só porque eu não queria falar. E Deus me mostrava como que eu tinha que me vestir e eu tinha que falar para os irmãos como eles deviam se vestir decentemente, os servos de Deus. E eu falava, ai Senhor, mas e se o pessoal falar que não é de Deus, que eu estou mentindo, então que alguma coisa está errada? Aí o Senhor disse, pode ficar com raiva, pode sair da igreja, só não deixe de pregar a minha verdade. Aí eu disse, amém. Aí, quando eu começava a ver, vinha uma peça atrás da outra. Eu começava a ver as roupas que alguns irmãos usavam. E uma delas era saia jeans, porque muitas irmãs usavam saia descolada, acima do joelho, que aparecia tudo. Aquelas roupas que pode ser uma saia até lá no pé, mas se tiver aquele rachado aqui, pode ser bem pequenininho, não pode. As irmãs vêm com vestido de alça, uma camisa de alça, bota um negócio transparente por cima, não pode. Roupa que chama muita atenção, com brilho, que é transparente por fora e aparece o forro por dentro, também não pode. Aquelas roupas que as irmãs usam com cinto, aquele laço que as irmãs usam no cabelo, no pompom, tem que ser um pompom simples. Esses negócios muito que decoram o cabelo, como tiara, piranha. E eu já havia falado sobre piranha, que o demônio comia o cabelo das pessoas por causa disso. E quando não saía tudo, eles pegavam uma faca e eles saíam raspando a cabeça das mulheres por isso. As roupas que não cobriam totalmente os ombros de manga, que a manga era curta, não podia. Os homens com calça colada, não pode. Aquelas calças que aperta aqui, não pode também. Aquelas calças até eu falei, Senhor, isso também, se eu falava até calça colorida, tinha que ser ou uma calça preta ou uma jeans escura, mas que não podia ser colada e que não tivesse nada a ver com moda. Os vestidos ou então camisas que algumas irmãs usam, que vem com um monte de desenho, que vem com pedrinha, que vem desenhado com um monte de coisa, que vem com um monte de detalhe, não pode. Aquelas saias que as irmãs usam que vem com detalhe assim embaixo, também não pode. Aí eu falava, Senhor, mas é muita coisa. Aí o Senhor dizia que tudo isso era para a santidade da igreja e que o Senhor queria que a gente se santificasse mais. E era isso, mas Deus me mostrou muitas outras coisas a qual eu ainda não tive a oportunidade de falar. E Deus me mandava dizer que as irmãs que viam com as saias acima do joelho, elas não iam poder receber nada de Deus, porque elas estavam mostrando a nudez. Aquela saia colada que algumas irmãs levantavam, vinha com uma saia curta, levantava a perna lá em cima, aparecia tudo, estava fazendo os irmãos pecar e estava pecando também. E nesse mesmo processo, Deus já tinha me levado num arrebatamento que eu saía na porta da igreja, eu via o céu se abrindo. E quando eu ia ver, via uma luz muito forte. E eu vinha correndo para dentro da igreja dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu ficava desesperada porque eu não estava preparada. Eu falava, Senhor, espera mais um pouco, eu ainda não terminei ainda. E o Senhor dizia para mim que Ele já tinha me dado a oportunidade, mas eu joguei ela fora. E Deus tinha falado muitas coisas comigo e pedido para me passar revelações de algumas pessoas que eu não quis falar, porque eu não sabia como dizer.
porque eu tinha medo de dizer para as pessoas o que estava errado nelas e o que elas iam pensar de mim. Mas agora eu tenho um pensamento totalmente diferente. E era isso que eu queria dizer para a amada igreja, amém? Graças e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é a apóstola Ellen Janaína. E aqui está mais um testemunho que está sendo publicado e compartilhado com os irmãos de uma jovem da nossa igreja, que já faz parte dessa jornada de oração conosco, né, na madrugada. E me chamou muito a atenção a experiência dessa jovem, porque nós não colocamos tudo, né, a profundidade do que Deus mostrou, porque o tempo era muito curto, né? Ela estava dando testemunho ainda na roda de oração. E o que me chama a atenção nos detalhes que ela estava compartilhando comigo na igreja é que o Senhor leva ela no inferno e Ele mostra para ela, parece como várias peças de roupa. E para cada tipo de pessoa que estava com aquele tipo de roupa, havia um tipo de tortura no inferno. Né? As mulheres que usavam saias acima do joelho, elas tinham as pernas cortadas. Né? As pessoas que usavam decote na costa, elas eram chicoteadas com aquelas pontas de ferro. Então, assim, era muita coisa. Os homens que usavam aquelas calças que apertam no tornozelo, eles ficavam em corrente e eles eram lambados só na perna. E várias outras coisas, tecidos brilhosos, aqueles tecidos de oncinha que saía como serpente daquele tecido. Então, assim, a experiência dela foi muito impactante porque fala de moda, né? Um outro dia, um determinado discípulo foi arrebatado, um jovem, e ele apanhava muito, era torturado naquela experiência dentro do inferno, porque ele estava com uma calça comprida, dessa que aperta no tornozelo, e ele dizia: mas Senhor, eu tô com a minha vida no altar, eu renunciei tanta coisa, eu não jogo Free Fire, eu não jogo futebol, não faço nada do que o Senhor me pediu, e por que eu estou apanhando nesse lugar? E aí aquele demônio olhava para ele: porque você está na moda, e tudo que é da moda foi projetado aqui. E a mesma experiência agora o Senhor deu para essa jovem, né? E o que me chama a atenção é o detalhe da visão dela, porque eu vejo o amor e a misericórdia de Deus ensinando, orientando: olha, não use essas coisas porque eu tenho reprovado. E isso me chamou muita atenção, porque essa jovem, ela tem sido uma referência de transformação, de mudança. Ela era uma pessoa extremamente vulgar, é uma pessoa que era nessa linha, e hoje é uma serva do Senhor, e o Senhor tem mostrado para ela o que agrada e o que não agrada ao Senhor. E ela por muito tempo não transmitia as experiências dela, e ontem ela compartilhou, né, apóstolo, isso, e falando sobre a moda. Então, irmãos, me traz uma reflexão e me traz um temor. Eu e o apóstolo Juscelino, nós não estamos aqui no nosso canal para dizer para você: não faz isso ou não faz aquilo. Mas nós estamos compartilhando algo que veio do céu, que veio do Senhor, que tem doutrinado a nossa igreja, que tem nos ensinado como nos comportar, como nos agir diante do mundo, como ser referencial de Cristo, como ser modelo da igreja do Senhor dos últimos dias. E quando eu vejo Deus fazendo essas coisas, eu não consigo ter outra resposta a não ser o amor, a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E o que estamos compartilhando com os irmãos é algo profundo que Deus está tratando, que serve como um alerta, que você pode orar, refletir sobre de fato as pequenas coisas que desagradam ao Senhor, que pode comprometer sim a nossa salvação. Há quem diga assim: Deus não está preocupado com as vestes. Os irmãos estão pegando muito pesado.
Não é assim. Há quem questione, há quem possa nos julgar, mas está acontecendo, estão falando já muita coisa. Há pessoas que podem dizer que nós estamos com heresia. Irmãos, isso é o que Deus tem revelado. E eu tenho aprendido na palavra de Deus que a obediência é uma forma de demonstração do meu amor pelo Senhor. As pessoas querem bênção, as pessoas querem experiências com o Senhor, mas não querem renunciar quando Deus trata. Eu tenho dito na nossa campanha de oração na igreja que nem todo mundo, na média das pessoas que participam à noite, nem todos vão ser arrebatados. Nem todos vão receber dons espirituais. Porque isso não é uma decisão minha. Não é eu e nem o apóstolo que decide. Nós recebemos um dom específico de Deus. Um tratamento específico do Senhor, uma autoridade de Deus que Ele nos deu. Mas eu não decido quem vai ser arrebatado, quem não vai ser arrebatado, porque isso envolve entrega, envolve renúncia. Isso só o Pai decide. E tem pessoas, o que eu tenho observado com cada arrebatamento, que o Senhor está agindo dentro da necessidade da edificação do corpo de Cristo. Cada pessoa que está tendo um arrebatamento, ou no céu ou no inferno, ela está sendo por um tratamento e porque Deus está ensinando algo novo para a igreja. Aí as pessoas querem ter experiência com o Senhor, mas não estão. Será que estão dispostas a renunciar quando o Senhor for dizer para você, olha, eu não quero que você faça tal coisa? No livro de João, a palavra do Senhor diz no 1 João, na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 8, que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo ele peca desde o princípio e para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, aí quando eu olho, continuo a minha leitura no livro de João, eu começo a ver em 1 João capítulo 2, 16, a palavra de Deus dizendo, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscências dos olhos e soberba da vida. Não são do Pai, mas são do mundo. Aí eu quero ter intimidade, eu quero ter experiência com o Senhor e eu esqueço desse versículo bíblico que eu não posso ter amizade. Então a moda ela está impregnada em toda a terra. A Bíblia diz que o mundo inteiro ele jaz o maligno. Então, a partir do momento que eu digo que eu sou de Jesus, mas eu não estou dentro do padrão do céu e eu estou no padrão desse mundo, a moda deste mundo, eu desagrado ao Senhor. Então, isso é uma reflexão. Eu não posso ser amigo de Deus e do mundo, porque alguém eu vou ter que aborrecer, né? E também a Bíblia ela é muito clara quanto a isso, irmãos. Você quer ter intimidade com o Senhor e não quer renunciar às pequenas coisas? Você não vai ter intimidade nunca. Você nunca vai ter uma experiência com Deus se você não tiver uma predisposição de obedecer. Isso não vai acontecer. E eu disse isso, eu estava ministrando na igreja, num culto normal, e eu dei essa palavra para a igreja do Senhor. Né? As pessoas dizem que amam ao Senhor. João capítulo no 14, 20... Não, 14, 21, se eu não me engano. A Bíblia diz assim, o Jesus, uma certa vez, ele falou, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Né? E se ele me amar e será o amado do meu Pai, eu me manifestarei e me revelarei a ele. Queremos a manifestação de Deus, a revelação de Deus, mas não queremos obedecer, não queremos guardar os mandamentos do Senhor. Então é a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. Você diz que ama o Senhor e não guarda, não tem os mandamentos e não obedece às Escrituras. Aí nunca virá uma revelação da parte do Senhor sobrenatural. Porque tem que ter uma preocupação em orar perguntando a Deus, Senhor, a minha maneira de viver, de vestir, de andar, de caminhar, de falar, tem te agradado? Foi essa preocupação que começamos a ter e o Senhor começou a trazer essa experiência para o povo. Amém, apóstolo? Amém, apóstola. Inclusive, né, na revelação da irmã, e pegou até para mim também. Né? Eu não sou hipócrita de dizer, não, eu sou apóstolo, só eu sou usado da igreja. Não. Se eu tenho orado para Deus derramar dons nas pessoas,
né, para Deus arrebatar, para Deus derramar dons, e as pessoas elas estão sendo usadas por Deus, e eu tenho mais é que aceitar, né? E tem coisas que vai pegar para mim também, tá pegando para mim também, muitas coisas aqui dentro de casa que estava errado, Deus já revelou, né? E falando de renúncia, né, apóstola, Deus, né, pediu Isaac de Abraão, né? E no Novo Testamento, né, nós podemos ver uma renúncia, né, que seria uma grande renúncia, que foi o jovem rico, né? Jesus falou para ele: vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. Olha só, sabe, irmãos? Então, às vezes Deus ele pede uma renúncia grande, uma renúncia pequena, mas nós temos que aprender, sabe, a ter fé, a acreditar e a renunciar, viver dia após dia na entrega total ao Senhor. Quando o Senhor disse assim naquele versículo, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Amém, irmãos? Qual é a diferença, irmãos, de um crente que se anda na moda, um crente que anda na moda, de um crente, de uma pessoa mundana? Tem que ter alguma coisa, irmãos. Sabe, às vezes não dá mais, né? Não dá mais pra gente diferenciar um do outro, sabe? E aí as pessoas vivem uma vida de engano, achando que estão seguindo o caminho certo, que no final vai levar à perdição, porque muitas vezes sabe que tem que renunciar, sabe que aquilo é de Deus. Interessante, irmãos, que os irmãos têm falado para nós aqui na igreja, que eles têm contado essas experiências, né, para as pessoas, tanto crente como não crente. Interessante é que os mundanos, né, os que estão acreditando mais do que os crentes. Sabe, apóstolo? É interessante isso, né? É exatamente isso. Inclusive, apóstolo, gera, né, várias perguntas. As pessoas me perguntam até por mensagem no e-mail, né? Eles dizem, mas aí como é que tem que ser o padrão das mulheres, né? As vestes de mulheres. E eu achei interessante esse versículo bíblico que está no livro lá de 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, ou seja, se enfeitem, né? Se adorne com traje honesto, se vista dessa forma, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérola ou vestidos preciosos. Então, não tem uma outra palavra a não ser modesto. O que é modesto? Tenho que entender como é que é a veste das mulheres santa, que a Bíblia fala. E essa palavra modéstia, ela quer dizer ausência de vaidade, despretensão, desambição, simplicidade, reserva, pudor, decência, moderação e sobriedade. Isso quer dizer modéstia. Então eu já entendo que as vestes de um homem, de uma mulher de Deus, e especificamente falando para as mulheres, ela tem que ser com pudor. Ora, o que nós temos de precioso? A Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito e que Ele habita em mim. E aquele que destrói o templo do Senhor será destruído pelo próprio Deus. Está escrito na palavra do Senhor. E como é que tem que ser o traje da mulher? Com pudor, modesto, sem vaidade, né? Uma roupa longa colada, ela está mostrando a tua nudez, porque ela está definindo o teu corpo. Logo, não é modéstia, não é honroso. Então, desagrada a Deus. Então, quando eu for escolher uma veste, eu tenho que consultar o Senhor. Senhor, essa veste está te agradando? Tem pudor nela? Ou ela provoca, ela é sensual? Ela é provocante. Então, é uma das formas que Deus tem tratado com relação às vestes, as mulheres, é santa mulher na casa do Senhor. Eu achei interessante que ela fala sobre as pessoas que vão para a oração com roupa acima do joelho, não vão receber nada. Eu achei lindo isso. Porque a gente já havia falado sobre isso, temos ensinado sobre isso, e graças a Deus que as irmãs têm mudado isso, né, apóstolo? Sim. E o padrão de saia, irmão, não adianta, tem que cobrir o joelho. Tem que cobrir o joelho. Deus tem falado, Deus tem ensinado. Tem uma irmã que foi em um arrebatamento e ela não pôde entrar no céu. Ela, para passar para outra parte do paraíso, ela não pôde. E ela disse, mas eu estou vestida como um crente. Eu estou com uma camisa de roupa de crente e uma saia de crente. Eu disse, mas o seu joelho está de fora. Então, é um mistério que tem nisso daí. Então, temos que nos analisar, fazer... E Deus, apóstolo, e Deus também, eu vejo, né, que Deus também ele entende, porque tem muitos irmãos e irmãs que ainda não têm condição de trocar as vestes, né, ainda, né, agora que aprenderam, como eu falei, né, nós estamos entrando na Santa Doutrina, então as irmãs e irmãos ainda não têm condições assim de estar comprando roupa,
né? E aí Deus até arrebata, né, apóstolo? Deus mostra, olha, continue orando, mas você não vai entrar como foi no casamento, porque seu joelho está de fora. Bem assim. Já teve outra irmã que o Senhor repreendeu, que o Senhor falou, olha, você teve condição de comprar roupa e não comprou outras coisas. Então Deus, ele entende, Deus, ele sabe. Como também teve um testemunho da jovem Nini, que o Senhor falava para ela, não sei se ela gravou ou se ela falou para mim pessoalmente, ela disse assim que, ela falou pro Senhor, mas eu não tenho condição de trocar agora. O Senhor falou, eu sei, mas no tempo certo eu vou te ajudar, eu vou estar te ajudando. Então Deus ajuda, né, apóstola? Aquele que tem um coração humilde, aquele que tem um coração sincero diante de Deus, né? Porque às vezes a pessoa, ela pega dinheiro, gasta, vai comprar celular, vai comprar outras coisas, né? E aí deixa de usar o dinheiro para se santificar, apóstola? E aí acaba perdendo a bênção e correndo risco, né, da perdição eterna, não é isso, apóstola? É isso, e assim, o que eu tenho observado para a glória de Deus, hoje eu posso dizer que 90% da igreja, das mulheres, né, o amor de Deus já tem dado novas vestes, né? São poucas pessoas que estão mudando, mas assim, o que eu acho mais lindo de tudo, irmãos, é que nós não precisamos impor nada para ninguém. O próprio Deus tem ensinado, tem se revelado e tem tratado no coração de cada irmão. E isso está atraindo o poder de Deus, a presença de Deus, porque a obediência, ela gera a ação do Senhor na terra, né? E eu louvo a Deus por todo esse momento que estamos vivendo, e é isso. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Logo estaremos fazendo as lives. Em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor.